E aí, povo de Deus, sejam todos bem-vindos ao canal A Bíblia em Família. E no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade aí no livro de Levítico, capítulo 21 e também o 22. Bora para a leitura. Leis para os sacerdotes. Disse ainda o Senhor a Moisés: fala aos sacerdotes, filhos de Arão, tu lhes dirás: um sacerdote não poderás profanar-se por causa de alguém do seu povo que venha a morrer, a não ser por um parente muito chegado, como mãe, pai, filho ou filha, irmão, ou uma virgem dependendo dele, por ainda não ter morrido. Por causa dela, poderá tornar-se impuro. Não poderá tornar-se impuro e contaminar-se por causa de parentes, ou como líder no meio do seu povo. Não farás tonsura na cabeça, não rapará a extremidade da barba, e nem farão cortes no corpo em sinal de luto. Serão consagrados a Deus e não profanarão o nome do seu Deus, porque são eles que apresentam as ofertas queimadas diante de Yahvé, o pão do seu Deus, e devem ser fiéis e viver em santidade, né? Uma grande oportunidade para quem é sacerdote de Deus, né? Uma baita honra. Não tomarão por esposa uma mulher prostituta ou desonrada, nem uma mulher repudiada por seu marido, pois o sacerdote é consagrado a Deus. Tu o tratarás como santo, pois oferece o pão do teu Deus. Será santo para ti, pois eu sou santo, eu Yahvé, que vos santifico. Se a filha de um homem que é sacerdote se desonrar, prostituindo-se, profana de igual forma a seu pai, e deve ser queimada viva diante de todos. O sumo sacerdote que tem a preeminência entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o óleo da unção, e que recebeu a vestidura, ao se revestir das vestimentas sagradas, não deverá deixar de cuidar e pentear aos cabelos, nem rasgar as roupas em sinal de luto, conforme a tradição entre o povo. Uma pessoa comum poderia fazer isso, raspar a cabeça, né? Não se cortar, rasgar a roupa. Já o sacerdote não. Ele não poderá tocar em uma pessoa morta, mesmo que seja seu próximo pai ou mãe. Isso o tornaria impuro. Não sairá do santuário a fim de não profanar o santuário de seu Deus, pois leva sobre si mesmo a consagração do óleo da unção de seu Deus. Eu sou Yahvé. Tomará por esposa uma mulher ainda virgem, a viúva, a mulher repudiada ou desonrada por atos de prostituição, não as tomará por esposas. Somente a uma virgem dentre o seu povo tomará por esposa. Pois assim não profanará sua descendência, pois eu sou Yahvé que o santifico. Impedimento ao sacerdócio. Disse mais o Senhor a Moisés: fala a Arão e ordena-lhe: nenhum dos teus descendentes em qualquer geração se aproximará para apresentar ofertas de pão a seu Deus, se tiver alguma mácula, pois nenhum homem pode apresentar oferta de alimento caso tenha algum defeito, seja cego, aleijado, ou defeito na face, ou corpo deformado. Ninguém com uma perna ou braço quebrado, ninguém que seja corcundo ou anão, ninguém que tenha doença nos olhos ou que tenha sarna ou outra qualquer doença na pele, e ninguém que seja castrado. Nenhum descendente do sacerdote Arão que tiver algum defeito poderá apresentar oferendas queimadas a Yahvé, se nele houver alguma mácula, tem defeito e por isso não se poderá se apresentar para oferecer o pão de seu Deus. Esse homem poderá ser
esse homem poderá se alimentar dessas ofertas, tanto as que são sagradas como as que são santíssimas. Entretanto, ele não poderá chegar próximo da cortina, o véu do lugar santíssimo, tampouco chegar perto do altar, pois tem um defeito, e por isso tornaria impuros todos os objetos sagrados. Eu sou Yahvé, o Senhor, e eu os dediquei a mim. E Moisés disse isso tudo a Arão, a seus filhos e a todos os filhos de Israel. Santidade na entrega das ofertas. Levítico capítulo 22. Então disse Deus a Moisés: dize a Arão e a seus filhos que se consagrarem pelas santas oferendas dos filhos de Israel, para que não profanem meu santo nome, que deve ser santificado por minha causa. Eu sou Yahvé. Dize-lhes ainda: todo homem de vossa descendência, em qualquer geração, que se aproximar em estado de impureza das santas oferendas consagradas ao Senhor pelos israelitas, tal homem será exterminado da minha presença. Eu sou Yahvé. Todo homem da descendência de Arão que for atacado de qualquer espécie de doença contagiosa da pele ou corrimento genital ficará proibido de comer das ofertas santas, até que fique sã e puro outra vez. Um sacerdote se tornará impuro se tocar em qualquer coisa que ficou profana, por ter tocado em um cadáver. Da mesma forma, ficará impuro se tiver emissão de líquido seminal, como também aquele que tocar qualquer tipo de réptil, e assim se tornar impuro, ou ainda um homem que o contamine com a sua própria impureza, de qualquer espécie. Enfim, quem quer que tenha tido tais contatos ficará impuro até o pôr do sol, e só poderá comer das ofertas sagradas depois de banhar o seu corpo com água limpa e fresca. Ao final da tarde estará puro e poderá comer das ofertas santas, porque são o seu alimento. Não comerá animal morto ou dilacerado, pois se contaminaria entre ele. Eu sou Yahvé. Guardarão as minhas prescrições para não incorrerem em pecado. Morreriam se as profanassem, pois fui eu, Yahvé, que os tornei santos para mim. Instruções quanto aos estranhos. Somente o sacerdote e as pessoas de sua família poderão comer das ofertas sagradas. Os hóspedes e os empregados dos sacerdotes não poderão comer dessas ofertas. Contudo, os servos e escravos do sacerdote, tanto os que ele comprou como os que nasceram em sua casa, poderão também comer dessas ofertas. Se a filha de um sacerdote se casar com alguém que não seja sacerdote, não poderá comer das ofertas sagradas. Todavia, se a filha do sacerdote ficar viúva ou se divorciar, e não tiver filhos, e voltar a viver na casa de seu pai, como no tempo de sua juventude, comerá então do mesmo alimento de seu pai. Nenhum estranho à família do sacerdote poderá comer das ofertas santas. A pessoa que não tiver esse direito, mas por descuido ou inadvertência comer algum alimento santo, deverá pagar ao sacerdote o valor da oferta consumida, acrescido de 1/5. Não profanarão as pontas não profanarão as santas oferendas destinadas pelos filhos de Israel a Yahvé. Se as comerem, trariam sobre todos os israelitas uma falta que exigiria reparação por meio do castigo, pois sou eu, Yahvé, que faço com que as ofertas se tornem sagradas. Leis quanto às ofertas de animais. Então o Senhor Deus mandou que Moisés transmitisse a Arão, aos filhos de Arão e a todo o povo de Israel as seguintes leis. Qualquer homem da casa de Israel ou qualquer estrangeiro residente em Israel
que trouxer a sua oferenda a título de voto ou de dom voluntário e tiver um holocausto a Yahvé, para ser aceito, deverá oferecer um macho sem defeito, novilho, carneiro ou cabrito. Não ofereceis coisa alguma que tenha defeito, porque não seria aceita em vosso benefício. Se alguém oferecer a Yahvé um sacrifício de comunhão para cumprir um voto ou como um dom voluntário de gado graúdo ou miúdo, para ser aceito, o animal não deverá ter defeito, não deverá haver nele mácula alguma. Não oferecereis a Yahvé animal cego, estropiado, mutilado, ulceroso, com sarna ou outras doenças da pele. Nenhuma parte de tais animais será colocada sobre o altar como oferenda queimada a Yahvé. Poderás oferecer como voto voluntário um boi ou um carneiro ou um cabrito deformado ou atrofiado, mas no caso de cumprimento de voto não serão aceitos. Não podereis oferecer ao Senhor um animal que tenha os testículos feridos, esmagados, despedaçados ou cortados. Não fareis isso na vossa terra, e em coisa alguma semelhante a estas. Aceitareis da mão do estrangeiro para oferecer como alimento ao vosso Deus. A deformidade deles é, na verdade, uma mácula, um defeito, e estas vítimas não serão aceitas em vosso favor. E disse mais o Senhor a Moisés: após o nascimento, o bezerro, o carneiro, o cordeiro ou o cabrito deverá ficar 7 dias junto da mãe. Do 8º dia em diante poderá ser apresentado como oferta queimada ao Senhor, quer seja bezerro ou cordeiro. Não imolareis no mesmo dia o animal e a sua cria. Se ofereceis a Yahvé um sacrifício de louvor, fazei-o de maneira que sejais aceitos. Será comido no mesmo dia, sem deixar nada para o dia seguinte. Eu sou Yahvé, o Senhor. Exortação final. Obedecereis os meus mandamentos e os praticareis. Eu sou Yahvé. Não profanareis o meu santo nome, a fim de que seja santificado no meio de todos os israelitas. Eu, Yahvé, que vos santifico. Eu que vos fiz sair da terra do Egito, a fim de ser o vosso Deus. Eu sou Yahvé, o Senhor. Bom, aqui nós finalizamos o capítulo 21 e também o capítulo 22. Fiquem todos na paz. Só para não perder o costume, lembrando que lá no livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 1, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, pense nisso e fiquem todos na paz.